Fala pessoal, beleza? Tô aqui do lado do Eduardo da Empório Aquático, mas não na Empório Aquático hoje, né? Isso aí, fala turma, a gente tá aqui num cliente nosso, é um cliente que a gente montou o aquário e a gente realiza a manutenção. Já faz muito tempo isso? Tem aí uns 8 anos que a gente cuida desse aquário. Desde o começo, a montagem até hoje? Desde o começo, a gente pegou esse aquário no chão, a gente participou de toda a montagem. A marcenaria, o vidro, a iluminação, a gente participou de cada remenda do fio, cada detalhe desse aquário a gente teve uma ideia para colocar aí. E aqui, nesse aquário, vocês fazem manutenção mais ou menos de quanto tempo? Aqui a gente faz manutenção toda quarta-feira, né? Então, manutenção semanal. E cuida do começo ao fim, testes, tudo? Tudo. A gente chega, a primeira coisa que a gente faz, limpa o vidro, para ver se não tem nenhum coral machucado ou tombado, então a gente limpa o vidro. Depois a gente alimenta os animais para ver se está todo mundo comendo direitinho. A gente parte para os testes, parte para a troca de água, finaliza limpando os equipamentos e vai embora. Certo. Bom, e esse aquário passou recentemente por alguns problemas, falta de luz, alguma coisa assim? Sim, na verdade 2 problemas grandes, né? Quando a gente... Detalhe, a gente vai desmontar esse aquário, tá? Informação importante. Quando a gente decidiu desmontar esse aquário, nós tivemos a ideia, vamos chamar o Vini para documentar esse aquário aí, foi um aquário que a gente se dedicou, a gente passou horas montando, então tem detalhes assim que vai servir de inspiração para as outras pessoas, e a ideia justamente é essa. Até porque aqui tem muitos detalhes muito diferentes e bem interessantes. Sim, e essa é a diferença de você ter montado o aquário desde o começo, então teve pouca coisa que a gente teve que adaptar, então isso daí dá uma ideia do que esse aquário, de qual a dedicação que esse aquário teve, né? Certo. Então, quando a gente teve a ideia de chamar o Vini para mostrar esse aquário, teve um problema. A gente chamou o Vini, por exemplo, na segunda-feira. Na terça-feira, por exemplo, eu não lembro mais como que era, o proprietário aqui, ele infelizmente contraiu a Covid. Ou seja, tivemos que ficar 2 semanas afastados. Certo. Então esse aquário ele ficou por 2 semanas sem a manutenção profissional, né? Só a manutenção realizada pelo cliente. E nesse intervalo, para ajudar mais ainda, estava chovendo, chuvas fortes nessa época do ano, estourou 2 transformadores na rua. Então esse aquário ele ficou das 2 da tarde até as 2 da manhã sem energia. Esse aquário ele tem um no-break, só que como o período foi muito longo, Passou. Então, infelizmente teve algumas mortalidades, peixe morreu pouco, mas coral, infelizmente os que morrem primeiro são os mais bonitos, né, e os mais sensíveis. Então hoje que a gente vai mostrar, não tá feio, mas esse aquário já foi muito mais bonito. Quem viu de perto sabe. E aí você tem algum registro pra gente mostrar pro pessoal? Sim, depois eu te mando as fotos aí e a gente coloca junto. A gente já sabe que ele vai ser desmontado, né? Sim. Qual vai ser os passos que vocês vão dar agora? Porque, para quem não sabe, a gente está num apartamento aqui, né? E acho que é legal falar também que esse aquário ele foi montado... Na verdade, esse apartamento foi montado para esse aquário, né? Exato. Teve toda uma estrutura para receber esse cara aqui, um gigante, né? Sim, é um aquário de quase 3 metros, tá? Ele tem 2,92, se não me falha a memória, 70 por 70. O proprietário ele sempre gostou de aquário, teve aquário na empresa e sempre foi apaixonado por aquário. Então, quando ele comprou o apartamento, ele já escolheu o local ideal para colocar o aquário. Tudo planejado. Tudo planejado. E uma coisa importante também, precisa ter esse cálculo para saber o peso do aquário no apartamento. Senão o vizinho de baixo ganha um aquário, né? Uma rachadura no teto. Exato. Então, o local foi escolhido porque é muito peso. Todos os detalhes aqui, eu acho que já dá pra gente começar a mostrar. Certo. Eles não foram inseridos desde o começo, né? Teve muita coisa assim, tecnologia que veio nesses 8 anos, ideias novas que vieram nesses 8 anos. Sim. Então muita coisa a gente... Até porque em 8 anos muita coisa aconteceu no aquarismo, né? Muita coisa. Produto que surgiu, equipamento que surgiu. Então vamos começar pelas luminárias, que eu acho que é uma luminária legal. Certo. E a disposição dela é legal. Como eu disse aqui,
tem o nosso dedo, mas também tem muito o dedo do proprietário. O proprietário aqui, ele dá carta branca pra gente. Precisa fazer? Vamos fazer. Vai custar quanto? Vamos levantar o melhor preço, a gente consegue, vamos ver se dá pra fazer. Deu pra fazer, a gente faz. Tá, pelo que a gente vê aqui, dá pra perceber que é o melhor. Sim. Sempre querendo o melhor, sim. né? E são detalhes assim que, poxa, mas a altura da luminária não é ideal. O ideal é 30 centímetros, 40 centímetros, mas é justamente essa ideia que a gente quer passar. Fugir um pouco da casinha, sabe? Pô, o ideal é isso. Mas e se a gente fizer isso, dá certo? E aqui tá a prova que algumas mudanças podem dar certo. Bacana. Por exemplo, a luminária. Quem bater o olho vai ver que essa luminária ela tá bem mais alta do que o ideal. Eu não sei precisar aqui ao certo, mas ela tá com mais de meio metro aí de altura da água para a luminária da água. Mas qual foi o detalhe que a gente pensou aqui? A gente fez essa sanca de gesso, né? Então quem olha de longe, quem olha lateralmente, não vê a luminária, não vê suporte, não vê fio, não sabe nem de onde está vendo a luz direto. Verdade. E aqui embaixo, né? Quando eu falo embaixo porque o aquário está aqui em cima, o principal, tem um aquário bem diferente, né? Sim, esse aquário aí é um aquário formato degrau, né? Qual que é a ideia aí? A ideia é justamente a gente colocar peixes que não daria para colocar no aquário principal. Por exemplo, os anjos ali, que é o imperador e o blueface. Bacana. E aqui tá tudo interligado? Tá tudo interligado, eles dividem o mesmo filtro, né? O mesmo skimmer. Ele tem a bota ali atrás. Certo. E aí, apesar desse aquário ele estar no mesmo nível do SUMP, por pressão, a água ela acaba indo para o SUMP. Então, o que a gente teve que fazer é um furo, né, no SUMP. Ele não consegue entrar por cima, ele entra pela lateral do SUMP. Então, a gente fez um furo para a água entrar e compartilhar aqui do mesmo SUMP. Caraca, meu. Bacana. Bom, um pouco apertado, né, mas... Sim, não tá tão fácil assim de, por exemplo, se tiver que trocar uma bomba de recalque. Eu que sou magro consigo entrar lá e trocar. Mas eu que sou gordo, lascou. Mas a gente tem que dar um jeito aí. Muito legal, Esse SUMP ele tem 1,5 m, ele dá conta tranquilo do aquário, porque o skimmer ele é bem potente. E aqui o pessoal ajuda bastante também, isso é importante de falar. Porque a manutenção profissional, qualquer loja, ela não dá conta de cuidar do aquário sozinha, sem a participação do proprietário. Tem que estar bem envolvido, né? Tem que estar bem envolvido. Nem mexer muito, nem mexer pouco. Mexer o ideal, o que é recomendado. Então o pessoal aqui, eles ajudam bastante em relação à troca de perlon, reposição de água, reposição de elementos. E tudo isso aqui foi construído pelo Empório Aquático? Tudo isso daí a gente participou na montagem. Show de bola. Agora vamos continuar aqui porque tem muita coisa interessante. Aqui é a parte elétrica. Olha isso, cara. Que bacana, meu. Só para deixar claro, não tem a necessidade de fazer um quadro assim. Aí por que buscou fazer assim? Nós fizemos justamente porque o proprietário ele gosta muito de mexer com essa parte. Então ele ajudou muito nesse quadro de luz. Funcionários dele ajudaram muito nesse quadro de luz. Legal. E fica uma coisa bem limpa, né? Não fica aquela tomada para cá, tomada para lá. Então cada fusível, cada disjuntor aqui é uma coisa. Por exemplo, o 6 é o skimmer. Eu bato aqui, o skimmer está desligado. Não tenho que com a mão molhada puxar fio, colocar fio. A relação do que é cada um tá aqui. É que como a gente mexe todo dia, a gente já decorou. Legal, então um quadro aí de energia para um aquário, mas cara, que nem você falou, talvez não precisasse, mas poxa. Sim, como ele quis fazer e teve a possibilidade, o espaço para fazer. Às vezes é o hobby dentro do hobby, né? Exato, é a junção dos hobbies. Muito bacana. E não acabou ainda não, né? Aqui é a parte das dosadoras. Caramba, meu. Aquela parte furadinha ali é onde ficam as fontes, tá? Então ali tem uma circulação de ar forçada para as fontes não esquentarem, né? Para não dar problema. E aqui é a parte da dosadora. Então aqui a gente controla todos os elementos que entram, todos os elementos, a quantidade que precisa ser tudo Balin, dosada. então, aqui? Tudo Balin. Aqui a gente optou por não trabalhar com reator de cálcio. E isso a gente decidiu há
há bastante tempo. A gente até tinha dúvida se um aquário desse tamanho funcionaria sem reator de cálcio e funcionou tranquilo. Legal. O consumo deve ser um pouco alto, né? O consumo é um pouco alto, mas quando você trabalha com o elemento em pó, cai drasticamente o valor. Certo. O trabalho que dá é você ter que bater, dosar a quantidade certinha e tal, mas o valor Preparar, acaba... né? Exato. Mas depois que você fez, acabou também, né? Você cara? pega a mão, já era. Assim. Já era. Muito bacana. Agora, quais são... Bom, como o pessoal já está sabendo, vai ser desmontado esse aquário. Agora a gente começa a falar dos passos aqui, o que vai acontecer. Tem muito peixe, né? Tem bastante coral. Inclusive um cardume de donzelas que está escondido, mas tem uma porrada aqui, é muito interessante. E vocês colocaram... Você colocou 30 donzelas, né? A donzela é Elas comportamento de ciclídeo africano. Se você colocar uma, depois mais uma, elas vão se matando. Então a gente já jogou as 30. Aham. Eu acredito que se não tem 30, aí tem um número muito perto, porque elas são bem resistentes. Muito bacana. Então o primeiro passo vai ser tirar os peixes. Sim, hoje na verdade a gente já vai começar, né, tirar os peixes. Uhum. A gente já tá até com as armadilhas aí pra... Isso vai ser legal de acompanhar, hein, meu? Os peixes a gente já vai tirar. Estamos até com um cilindro de oxigênio. Pessoal, eu tô aqui com a Vitória da Empório Aquático. Tudo bem, Vi? Boa tarde, galera. Tudo bom? Maravilha. Você sempre vem aqui fazer as manutenções, né? Quase toda quarta-feira que o Eduardo vem, eu acabo acompanhando ele na maioria das vezes, nas manutenções, e acabo dando uma força aqui que tem bastante serviço. Exato. É justamente sobre isso que a gente vai falar, porque é um aquário bruto. Tem outros aquários aqui na casa também, e durante um tempo teve mais, né? Sim, teve uma época que já teve aqui cerca de 7 aquários no total. Caraca, meu. Então o trabalho não faltava. Tinha bastante serviço de manutenção. Muito bacana. E aqui na casa tem uma mesa... Uma bancada, o meu né? cantinho da alegria. Só para testes. A gente pode mostrar pro pessoal, Exatamente. que é muito interessante. A hora que eu vi, mostrar. eu falei, nossa, parece até um laboratório médico. É bem interessante. Vamos lá? Vamos. Bom, aqui nesse suporte de acrílico a gente tem todas as cubetinhas de testes que a gente vai utilizando no decorrer da manutenção. Aqui a gente tem até micropipetas de laboratório profissional, se a gente quiser usar. Que já sai na medida certa, né? Exatamente. A gente ajusta aqui o ml, a quantidade de água que a gente precisa puxar. Uhum. E aí aqui nesse botão é um botão de 2 estágios. Então no primeiro, com um clique, já puxa a quantidade certa de água e apertando até o final, olha só, já descarta o volume certo. Que da hora, meu. Legal, meu. Então aí aqui com essas canequinhas, nessas etiquetas é o nome de cada aquário, vamos dizer assim. Uhum. Então aqui era um aquário que era o 250. O aquário principal seria o 2000. Então já ficava a sua canequinha separando para cada aquário para não misturar. Exato. Então, na hora que eu vou testar o 2000, eu pego uma amostra da água dele. Certo. Sento na mesa, pego as cubetinhas que estão aqui. E se delicia fazendo os testes. Exato. Meço cálcio, KH, magnésio, nitrato, fosfato. E essa era a sua rotina semanal? Isso, toda quarta-feira, depois que a gente limpa os vidros, limpa skimmer, enche as repositoras, enche os frascos das dosadoras, tem a parte de fazer o teste, né? Puta, que legal. Muito bacana, meu. A gente estava conversando sobre a reposição aqui de água doce. Ela fica aqui atrás desse aquário, né? Degrau. Para encher essa repositora é praticamente impossível a gente encher por aqui. Então ela tem uma mangueira que sai lá do deionizador, na verdade do osmose reversa. Certo. Passa pelo forro e desemboca aí. E vem pra cá e daqui vai pro SAMP. E daí ela tem uma eclusa, né? Que certo. aí cai pro SAMP. Muito bacana, cara. E aí uma coisa que a gente pensou é no seguinte, e se alguém esquecer a mangueira ligada? Que pode acontecer. Que é o que acontece, pra caramba. Pra alegria das esposas, né? Sim. Então para isso daí a gente fez um ladrão na repositora e esse cano do ladrão, para não ficar molhando o tapete, molhando o chão que é de madeira, a gente fez um encanamento que leva pro esgoto. Caramba, que show. Acho que acabou.
tem muito mais. A gente tá agora na parte de trás aqui do aquário. O que a gente encontra aqui? O aquário ele tá pra lá, né? Sim. O SUMP tá aqui, a gente tá nas costas do SUMP. Certo. Então aqui a gente tem um reator de fosfato, Uhum. um reator de alga. Esse daqui é um chiller, mas na verdade ele é um chiller backup. E aqui tem uma UV para ajudar a controlar aí Também as vamos ver. algas. Caramba, tem bastante coisa, né? Sim, então as bombas pegam, jogam água para cá, porque todos esses equipamentos não dariam conta de ficar pro lado de dentro, né? Certo. Então a gente conseguiu quebrar essa parede para colocar esses equipamentos. E aí fora esse chiller, esse cano que sobe aqui e vai pro forro, Aham. ele leva pro chiller principal. E ali é o chiller principal. É, que fica junto com as casas de máquina aqui dos ar-condicionados. Caramba, meu. É um negócio arquitetônico, hein? Isso. Aproveitar que a gente tá aqui, ó. Ah. Essa daqui é onde é o osmose reversa, né? Certo. Passar aqui. Esse é o osmose reversa. Bem diferente também, né? É, por dentro ele é bem parecido, ele só tem uma carcaça assim mais caprichada. Mas ele tem as mesmas Certo. bomba pressurizadora, carcaça de resina, polipropileno. E ele funciona tudo automaticamente? Acabou a água ali, ele liga, como é que funciona? Não, para encher a repositora é a Terezinha que ajuda a gente aqui a encher. Então, Legal. todo dia ela enche e desliga, né? Bacana. E aqui é onde a gente bate a água. Essa caixa aqui ela tem 200 litros. Caramba, meu. E aqui que você prepara água A salgada? gente prepara a água, tira, né? Joga lá pro banheiro. E aí aqui a gente enche por uma mangueira e cai ali no SUMP. Rapaz, meu. E aqui vocês estão batendo sal? Não, a gente tá batendo KH, que é o que a gente tava discutindo lá, que você fazendo em pó fica um pouco mais em conta. Tá preparando aqui a solução pra colocar nas dosadoras. Exato. Show. Bom, Edu, uma coisa é certa, trabalho você vai ter muito aqui, né? Não tem o que falar, né, cara? Nem me lembre, porque a gente vai ter que, primeira coisa, tirar todos os animais, né? Tirar todos os... Hoje a gente tá tirando os tangues, vai ter que tirar os corais. Alguns peixes a gente só vai conseguir tirar com as rochas, né? Sim. As donzelas. Na hora que você tira praticamente tudo que você vai conseguir. Pegar, chacoalhar até o peixe sair. Infelizmente tem alguns que se enterram, no caso dos rays. No desespero vale tudo pra esses caras, né? Vai se esconder. Então a gente vai ter que catalogar tudo, quem que tá, procurar pra não correr o risco de deixar ninguém secar, né? Certo. E aí tirou os animais, a gente vai dar uma lavada no aquário. A gente já tem um projeto para esse aquário aqui. Esse aquário vai sair, então ele vai fazer uma outra decoração aqui, né? Sim. Para ficar no lugar do aquário. Esse vidro ele não sai desse tamanho pelo elevador. Então uma opção era içar, só que a gente tem uma outra ideia. Então a gente vai descolar ele, né? Uhum. Descer com as chapas, E aí descer por partes. descer por partes. Que também não vai ser nada fácil, porque eu imagino com uma chapa dessa aqui deve ser um peso danado, né? Sim, a gente vai pedir ajuda pro nosso vidraceiro, né? Ele já tem as manhas, então o que a gente faria em um dia ele vai fazer rapidinho aí. Em 1 hora ele consegue descolar tudo. Muito bacana. E aí esse aquário aqui, muito provavelmente, a gente ainda tá discutindo a ideia, mas muito provavelmente vai virar uma bateria lá na loja. Olha só. Aí depois então, você passa lá para conhecer. a história desse aquário continua, não acaba Continua. aqui. Ah, isso Não é muito consigo me bacana. desligar desse aquário. Muito show. Bom, depois eu quero que, se você possível, mandando pra gente foto e tudo Mando. mais do que for acontecendo, pra gente ir acompanhando isso daí. Mando sim. Inclusive, fotos antigas desse aquário, ele já passou, por diversas fases. Layout de rocha, tipo de luminária, e já teve HQI. O começo Porra. foi HQI. Então ele viveu a história do aquarismo. Sim, HQI, depois foi T5, já teve Hydra, Vega, já teve toda a família da Illumination, já teve todo tipo de luminária aí. Muito bacana. Bom, vou ficando por aqui. Bom trabalho pra vocês aí. Valeu, Vini, valeu e a valeu visita por aí. compartilhar também um pouco da história desse aquário, um pouco da história do trabalho de vocês também. Demorou, Isso é muito obrigado. bacana. Tamo junto. Obrigadão, até mais. Valeu, pessoal. até mais. Valeu. Falou.